Só um minuto. Só um minutinho. Então, eu trabalho na UERJ, trabalho no INCA, e hoje aí nós estamos juntos aí nesse objetivo de estar iniciando esse curso de radioterapia junto ao ICRAS, né, que fica em Madureira. Tá? Então, quero me apresentar um pouco, falar um pouco do meu trabalho. Sou técnico e tecnólogo em radiologia, especialista em radioterapia. Eu queria, já logo no começo, falar o que é radioterapia, né? A radioterapia é uma forma de tratamento que utiliza radiação ionizante, e radiação ionizante são aquelas radiações que têm energia suficiente para liberar eletroestrutura atômica, como, por exemplo, raio-x, raios gamas, partícula beta, partícula alfa. Tá? E logo aqui no início, eu queria tentar trazer uma definição de radiação para vocês. Tá? Na outra aula que nós tivemos, eu trouxe essa definição, e hoje eu quero trazer também. Porque muitas das vezes nós saímos do curso de radiologia inicial, e quando alguém nos pergunta o que é radiação, né? Eu até vou usar o termo aqui, nós colamos as placas, né? Nós, muitas vezes, não sabemos explicar o que é radiação. E é importante, no início dessa aula, dizer a vocês, tentar explicar o que é radiação. Radiação nada mais é que uma energia. Tá? É um tipo de energia. Dentre diversas energias que existem no universo, a radiação é uma delas. Tá bom? E, na verdade, é um tipo de energia que se propaga de um ponto a outro no espaço, tá? Nós podemos encontrar esse tipo de energia, que é chamada radiação, em forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, tá? Então, na verdade, a radiação é energia que nós podemos encontrar ela de algumas formas, tá? E a história começa em 1895, pessoal. Eu queria logo citar aqui, porque o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, ele descobre um tipo de radiação desconhecido, né? E através de suas pesquisas no seu laboratório, e logo após ele descobrir, se inicia a utilização de raio-x para tratamento de alguns tumores de pele, tá? E os resultados foram animadores. Então, assim que Röntgen descobre os raios-x, não somente ele conseguiu fazer uma imagem, né, da parte interna do corpo humano, né, como foi a mão da sua esposa Ana Berta, mas ele também, logo à frente, começa as pesquisas onde os tumores de pele começam a ser tratados por raio-x, tá? O raio-x de contato ali na pele, que era um raio-x KV, né, de quilovoltagem, mas que começou-se a se utilizar em tratamentos. Porém, a história continua, e na mesma época que Röntgen ele faz a descoberta do raio-x, nós também tivemos uma grande descoberta aí, na mesma época, Anthony Henry Becquerel descobre que compostos de urânio emitiam algum tipo de radiação que podia impressionar emissões fotográficas. Então, ele também começa a descobrir, aí nós conseguimos fazer a diferenciação. Röntgen ele faz a descoberta do raio-x, né? Que, na verdade, é uma radiação produzida, tá? O homem que faz com que o raio-x exista. Só que Becquerel ele já faz uma descoberta através do urânio, que é um elemento radioativo, tá bom? Que da mesma forma que o raio-x possui uma energia, o urânio também possui uma energia e ele tinha condições de quê? De impressionar também emissões fotográficas, né? Então ele conseguia também fazer uma imagem através da radiação, que até ali era uma energia que era emitida pelo urânio. Esse fenômeno, mais à frente um pouco, né, posteriormente, ele foi chamado de radioatividade pelo casal Marie Curie e Pierre Curie. O casal Curie, né, eles descobriram outros materiais radioativos. Né? Entre esses materiais, destaca-se o rádio, que em 1900 foi o primeiro material radioativo utilizado como fins terapêuticos. Então, nesse momento agora, nós iniciamos aí, propriamente dito, a radioterapia, tá? Onde o casal Curie eles, na verdade, descobrem ali, né, outros tipos de elementos radioativos e, a partir daí, começa um tratamento, começa a utilizar esse elemento radioativo para tratamento de alguns cânceres, tá bom? Em 1903, né, Alexandre Graham Bell, ele apostou que se nós fizéssemos uma inserção de pequenas quantidades, né, de alguns elementos radioativos dentro do tumor maligno, ele teria algum tipo de resultado.
né? Então, esse pesquisador, em 1903, ele é o pesquisador que acaba descobrindo aí uma das práticas de radioterapia. Nós dividimos a radioterapia de duas formas, a teleterapia e a braquiterapia. Então, em 1903, nós vemos aí que se descobre, né, se dá origem à braquiterapia, onde uma fonte de radiação é colocada no tumor. A palavra braque é proximidade. Então, quando eu falo de braquiterapia, eu estou colocando a fonte de radiação intracavitária, interlumial ou intersticial, tá? Então, ela está sempre de contato ou bem próximo do tumor. E foi justamente em 1903 que começa a se utilizar aí as fontes de radiação para tratamento de algumas enfermidades, alguns tumores malignos, ok? Em 1930, né, a filha de Marie Curie, né, Irene Curie, até está escrito errado aí, e Frederic Joliot descobriu que alguns materiais não radioativos, ou seja, você tem alguns materiais na tabela periódica que não são radioativos. Eles descobriram que quando nós pegamos esses materiais que não são radioativos, né, e irradiamos ele com materiais radioativos naturais, passavam também a emitir radiação, né? E nesse momento surgiu o conceito de radioatividade artificial. Então, Marie Curie e Pierre Curie, eles descobrem ali a radioatividade e mais à frente a sua filha, Irene Curie, ela faz essa descoberta da radioatividade artificial, tá? Eu coloquei um vídeo aí que vai falar um pouco sobre Marie Curie. Antes de iniciar o vídeo, eu queria falar alguma coisa até para as mulheres, né? Marie Curie foi a primeira mulher, né, a ganhar prêmio Nobel de saúde, né, nesse momento da história aí. Que essas grandes descobertas que foram realizadas, isso rendeu a ela um grande diferencial como mulher naquela época, como pesquisadora, tá? Então ela foi uma das mulheres, a primeira mulher, na verdade, que recebeu o prêmio Nobel foi a Marie Curie nesse momento da história. Eu vou colocar esse pequeno vídeo aí, não vai ter áudio, porque não conseguimos programar aqui, mas vocês vão ter mais ou menos noção do que está acontecendo. Deu uma travada. Beleza. Então, o meu objetivo nesse vídeo foi justamente aí até exaltar aí, né, as mulheres cientistas, a importância que Marie Curie teve na história, né, e principalmente na radioterapia e na engenharia nuclear, e em outros tipos de estudos que vão estudar as ondas eletromagnéticas, né, os elementos radioativos, tá? Então, ocorreram avanços tecnológicos, né, alinhados com grande desenvolvimento clínico na radioterapia. Então, na verdade, a tecnologia avançou no decorrer do tempo, né? E, ao mesmo tempo que essa tecnologia avança, tá, nas novas descobertas, ela foi alinhada com o desenvolvimento clínico também de tratamento de câncer, né? Propriamente dito na radioterapia, que possibilitaram desenvolver novas técnicas mais eficientes para tratamento, tá? Então, através dos reatores nucleares, tornou-se possível a produção de novos elementos radioativos, com aplicação na medicina, dentre eles o cobalto-60 e o césio-137. Tá? Os elementos supracitados foram muito utilizados na radioterapia. Eu queria parar um pouco para falar aqui sobre o cobalto-60 e o césio-137. Inclusive, o cobalto-60, né? Quem viu, viu. Quem não viu mais. No Rio de Janeiro, nós aposentamos agora há pouco, esse ano de 2022, né, o nosso último aparelho lá, nossa última bomba de cobalto, né, que estava sendo utilizado em tratamento de pacientes. Ou seja, esse aparelho vai continuar por lá, mas, segundo informações, ele vai ser utilizado para pesquisas, tá bom? Para nós irradiarmos alguns tipos de elementos relacionados à pesquisa. Porém,
Até pouco tempo agora, nós estávamos utilizando aí o cobalto-60 como forma de tratamento de pacientes oncológicos. Inclusive, há pouco tempo, eu tive contato com os pacientes antigos do INCA, que os resultados foram surpreendentes. Os pacientes curados, às vezes, quando eu encontro com um e com outro, e eles falam que realmente estão bem, nós encontramos eles nos corredores do hospital. Então, realmente, esse momento da história aí, né, quando se alinhou com o desenvolvimento clínico, realmente houve aí um grande crescimento no tratamento de câncer no mundo. E nós observamos aí que esse prêmio que Marie Curie recebeu, né, esse prêmio Nobel, foi algo merecido, algo que realmente tinha que ser marcado na história, tá? Então, e o Césio-137, nós conhecemos aí o acidente radioativo de Goiânia, né? Que a bomba, a fonte que encontraram lá no Ferro Velho, naquela época, foi um aparelho de radioterapia, uma fonte encapsulada que estava ali num terreno baldio, que tinha sido abandonado por uma clínica, e houve aquele acidente, porque foi manipulado de forma errada, porque foi justamente nessa transição, né, da troca do Césio-137 pelo cobalto-60, que abandonaram aquela fonte ali por algum motivo, nós não sabemos, e acabou acontecendo aquele grande acidente, mas são dois elementos radioativos que nós temos ele aí na história. E nós temos outros que não está citado na aula, que é o irídio, para tratar em bracterapia, né? E temos outras fontes radioativas também que nós utilizamos para outro tipo de tratamento, tá? Então, em 1950, algo muito importante aconteceu, pessoal, que foi a indústria começou a produzir aceleradores lineares, né? Que esses aceleradores lineares eles produzem feixes de fótons e feixes de elétrons. Edison, e aí, o que ocorreu? O que ocorreu é que hoje são os nossos aparelhos de tratar paciente em radioterapia, né? Hoje, na maioria dos lugares que no mundo, os pacientes de radioterapia são tratados através de aceleradores lineares, tá? E qual é a diferença do acelerador linear para as bombas de cobalto? De repente, para o aluno que está saindo do curso técnico em radiologia, de imediato, ele não vai saber diferenciar um do outro, que tipo de radiação é. Na verdade, o acelerador linear ele produz raio-x de alta voltagem, né, no campo da megavoltagem, e o cobalto, né, a bomba de cobalto, ele é um elemento radioativo, é uma fonte radioativa que está selada e emite radiação em todo o tempo. O acelerador linear ele só tem radiação quando nós ligamos ele, né? E a bomba de cobalto não, em todo o tempo ele fica emitindo radiação, nós temos uma proteção no aparelho para que essa radiação não aconteça um acidente ou uma exposição desnecessária, mas, na verdade, o acelerador linear também foi uma grande evolução que aconteceu no mundo da radioterapia. E hoje, na atualidade, os aceleradores lineares possuem tecnologia avançada, né? Nós conseguimos realizar tratamentos em 2D, 3D e 4D. Né? Então, o que significa isso, pessoal? Para ter noção, há algum tempo atrás, em alguns lugares ainda no Brasil, o tratamento de radioterapia, em alguns lugares, ainda acontece em 2D. O que significa um tratamento em 2D? Né? Nós conseguimos tratar um paciente, mas utilizamos que princípio da geometria, né? Que é altura e largura. Tá? Então, por isso, nós fazemos duas incidências. Igual vocês fazem um exame de tórax, né? Que faz um AP e perfil, nós utilizamos a mesma técnica para tratar em 2D. Fazemos uma imagem anterior, né? E mais uma outra imagem que seja lateral ou posterior e lateral, porque nós precisamos ter duas dimensões para tratar esse paciente. Tá? A imagem 3D já é a imagem que entra no advento da tomografia computadorizada. Para você tratar em 3D, você precisa ter volume, tá? Você precisa ter volume. Então, só foi possível tratar paciente em radioterapia em 3D na história quando a tomografia computadorizada, né, ela surgiu. Então, aí Hounsfield também teve uma grande participação aí, porque a criação da tomografia ela também nos ajudou no avanço tecnológico da radioterapia. Tá? E o que é uma radioterapia 4D, Edson? Na verdade, eu tenho largura, altura, profundidade e tenho movimento. Tá? Então, isso aí é uma radioterapia 4D. É quando, apesar de eu ter volume, né, que a tomografia me permite ter, para uma imagem 3D, eu também tenho movimento, eu consigo acompanhar o movimento desse paciente no momento do tratamento. É quando nós utilizamos um gate, um RPM, alguma coisa que controla o feixe de radiação em determinado movimento do tórax ou de alguma região do corpo, tá bom?
Tem um videozinho que não tem áudio, não tem como passar, tá bom? Para vocês, mas eu queria aí agradecer a todos, tá? Consegui passar bem breve por cima aí alguma coisa sobre a história e vamos deixar abertas as perguntas, que após o Jorge e o Senna fazer a apresentação, no final a gente vai deixar um tempinho para perguntas, tá bom? Um abraço a todos aí, tá com o Alessandro, ou com o Jorge, ou com o Senna, não sei quem vai chegar na sequência aí. Não, deixa com o Jorge mesmo. Só vou ficar modulando aqui, ver as perguntas aqui, vou colocar na ordem aqui. Acho que o Macambeira agora vai entrar aí para poder falar aí. Tá contigo aí, Jorge. Bom, boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade. Tá ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ok, né? 100%. Som e mais de Perfeito. 100%. Perfeito. Então, vamos lá. O tema proposto foi falar um pouco, né, de forma bem objetiva, né, e uma forma bem clara e superficial, né, porque é pouco tempo, você não consegue abordar com totalidade esse tema. Então, foi me passado esse tema, equipamentos e acessórios em radioterapia. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a nossa prática e os equipamentos que a gente tem acesso. Eu queria começar a falar um pouquinho da tomografia, né? Porque assim que o paciente ele é encaminhado para o setor de radioterapia, é a primeira etapa do tratamento dele, é a tomografia. E é uma tomografia que tem algumas funções bem importantes, né? É aqui que vai ser definido o posicionamento que o paciente vai ficar durante o tratamento, todos os acessórios utilizados, né? A gente vai, de acordo com a anatomia, com o sítio de tratamento, com as condições clínicas desse paciente, a gente vai selecionar os acessórios e o posicionamento adequado para posicionar esse paciente. Nesse setor também, nós fazemos as marcações de referência, né? A gente utiliza os lasers da sala para fazer as marcações de referência e gerar uma espécie de marco zero. Nós usamos uma nomenclatura diferente, né, no nosso dia a dia de trabalho, mas essa marquinha que a gente vai criar na tomografia, ela é como se fosse o marco inicial da onde o dosimetrista, o físico e o médico, a partir dali, vai deslocar o feixe de radiação para o volume de tratamento. Então, é nessa fase que a gente vai criar essa marquinha. Tá? Bom, na tomografia também nós vamos fazer a aquisição das imagens que vai ser usada no planejamento desse paciente. Né? Todo o planejamento vai girar em torno das imagens obtidas pela tomografia. Né? Uma coisa muito interessante que acontece aqui você definiu o posicionamento, os acessórios utilizados, alguma observação daquele paciente, você precisa relatar tudo isso, criar um relatório com todas essas informações que deverão ser reproduzidas diariamente no dia a dia do tratamento desse paciente, tá? E após a obtenção dessas imagens, né, você precisa mandar para algum lugar, né? Você vai mandar essas imagens para o fax, de onde o dosimetrista e o físico e o médico irão ter acesso a essas imagens para poder trabalhar e criar o plano de tratamento adequado para aquele paciente, tá? Só que esse tomógrafo não é um tomógrafo usual, como a gente vê em diagnóstico, né? Ele tem algumas características muito peculiares relacionadas à radioterapia. E eu queria, como o tema é equipamentos e acessórios em radioterapia, eu queria me ater justamente a essas características. Né? A primeira característica do nosso tomógrafo dedicado à radioterapia, ele possui uma mesa plana. Por que mesa plana? Porque você vai reproduzir todos os acessórios, o posicionamento desse paciente na mesa de tratamento. E a mesa de tratamento é uma mesa plana também. Então, seria incoerente, né, a gente trabalhar com dois tipos de mesas diferentes, por isso que essa mesa precisa ter o tampo plano para a gente reproduzir com fidelidade esse posicionamento. Até porque, se ela fosse uma mesa côncava, você iria deformar a estrutura, a anatomia do paciente e iria corromper todos os parâmetros de tratamento, né? Então, a primeira característica é a mesa plana.
Segunda característica do nosso tomógrafo é o diâmetro do gantry. Então, geralmente, os tomógrafos usuais, a gente tem um diâmetro de 60 centímetros, se eu não me engano. O tomógrafo dedicado à radioterapia, ele vai ter um diâmetro um pouco maior, em torno de 80 centímetros. E por que isso? Porque, como eu tinha falado antes no slide anterior, a gente precisa de um tampo plano para reproduzir a anatomia e a gente também precisa tomografar esse paciente com todos os acessórios que ele vai tratar. Você tem que reproduzir exatamente o posicionamento. E com um tomógrafo com um diâmetro reduzido, menor, você não vai conseguir, com um nível de qualidade aceitável, reproduzir esse posicionamento. Tá? Então, voltando, ó, mesa plana, diâmetro de gantry e um sistema de lasers. Né? A gente utiliza esses lasers de referência, todos eles alinhados em um ponto, todos eles estão num ponto que, mais para frente, o curso vai abordar melhor o conceito de isocentro, né? Que ele é um conceito bem amplo, mas então eles vão gerar para a gente um isocentro e, através desses lasers, você vai conseguir fazer as marcações no paciente, que é aquele marco zero que eu tinha falado no primeiro slide. Vai ser o marco inicial, onde a gente vai fixar uns marcadores radiopacos externos que serão a referência que a gente vai utilizar. Tá? Então, pergunta até de concurso. Teve até um concurso que caiu essa pergunta, né? As características de um tomógrafo dedicado à radioterapia, que é mesa plana, diâmetro de gantry e sistema de coordenadas de lasers. Tá bom? Então, beleza. Vamos continuar. Eu vou falar agora um pouquinho. No primeiro slide, eu falei que, na fase da tomografia, a gente define posicionamento e acessórios utilizados. Existem muitos acessórios, existem várias marcas, vários modelos e várias funções e usos. Eu escolhi alguns e vou tentar falar de forma bem breve sobre cada um deles, tá? O primeiro acessório é a máscara termoplástica. Ele é um acessório utilizado para tratamentos de cabeça e pescoço, e, em alguns casos, a gente utiliza também para tratar a região supraclavicular, quando tem alguma lesão no tórax superior, né? Então, esse suporte ele tem uma função muito específica, que é imobilizar o paciente e impedir que ele se mova durante a entrega de dose. Porque imagina, você está tratando um paciente e um simples desvio da cabeça desse paciente pode comprometer todo o planejamento que o dosimetrista, o físico e o médico fizeram. Então, ele é muito importante, né? Como que ele é feito, né? Ele é feito de um material que, quando aquecido no banho-maria a 70, 80 graus, ele fica bem maleável, bem flexível, e você consegue moldar essa máscara no rosto do paciente, né? Em 3 a 5 minutos, em média, essa máscara ela fica rígida e assume os contornos do paciente. E você pode, então, imobilizar a região de tratamento com eficácia, né? Eu peguei uma época, muito tempo atrás, em que não se usava a máscara, chegou a não se usar a máscara em alguns casos, né, devido às lesões, e eram fixadas com uma fita na testa, né? Mas isso tem muito tempo mesmo. E as marcações eram feitas na pele do paciente. Uma grande vantagem da máscara termoplástica: todas as marcações, toda a demarcação de campo, de isocentro, das marcas de referência são feitas na máscara. Ou seja, tirou a máscara, o paciente pode sair do setor e sem nenhuma marca no seu rosto. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Breastboard. Esse acessório ele foi muito utilizado, né, para tratamentos de mama, né, principalmente na época do 2D. Né? Então, ele foi feito de forma que você pudesse angular o tórax do paciente, né? Ele tem um sistema de angulações, um sistema
de apoio do braço, de forma que você possa abduzir o braço do paciente, afastando da região de tratamento, né? E ele, ultimamente, ele caiu um pouquinho em desuso. Por quê? Com a evolução dos planejamentos, com a evolução dos aparelhos e próprio dos aceleradores, conseguiu-se modular o plano de tratamento utilizando um outro suporte que eu vou falar mais à frente. Como que a gente usa o Breastboard atualmente, né? Alguns pacientes dispneicos que não suportam um decúbito dorsal rigoroso, geralmente a gente coloca o Breastboard. Tratamentos até de compressão de veia cava, né? Síndrome da compressão de veia cava, a gente utiliza o Breastboard. Mamas muito volumosas, em que num decúbito rigoroso, dorsal rigoroso, ela tende a sobrepor a região da fossa supraclavicular, então a gente também usa o Breastboard, mas ele perdeu um pouquinho do espaço para o próximo acessório que eu vou falar agora, né? Que é o Wingboard, né? O Wingboard, ele é multifuncional, ele serve para tratar o tórax todo, abdômen superior, né? Paciente, quando é cooperativo, a gente consegue tratar a mama, óbvio, né, com um controle de imagem diário, rigoroso. Então, esse suporte foi muito utilizado, inclusive, para tratamentos de mama, tórax, mediastino, esôfago, né, esôfago torácico. E vamos lá. VAC-LOC. Então, esse acessório, vocês vão ver em alguns centros de tratamento, né? E o que consiste o VAC-LOC? Ele é um colchão feito com uns polímeros, umas bolinhas, né, de polímeros dentro dele, em que você posiciona o paciente no setup de tratamento, você vai moldar esse colchão com a estrutura, com a anatomia do paciente, e imobilizando e posicionando a região de tratamento de forma compatível a como ele vai tratar. Feito isso, a gente conecta esse colchão a uma bomba de vácuo, né, que vai retirar todo esse ar dentro do colchão e ele vai assumir os contornos do paciente. Ele praticamente é utilizado ele pode ser utilizado para o corpo inteiro, mas a gente, lá no INCA, por exemplo, a gente dá muita ênfase nele a tratamentos de tórax, e em alguns casos de pelve, né, que se precisa fazer um frog leg, né, um frog leg e membros superiores e inferiores também. Tá? Continuando, belly board. Há muito tempo atrás, tratava-se lesões pélvicas, né, principalmente reto, com 3 campos. Né, fazia um campo posterior e 2 laterais e utilizava o belly board. Ele foi feito de forma em que o abdômen do paciente ele fica dentro desse espaço, com o objetivo de afastar as alças intestinais do volume de tratamento, do campo de tratamento, né? Então, com a evolução da aquisição de imagens, com a chegada do IMRT, do IGRT, você consegue tratar o paciente em decúbito dorsal perfeitamente, modulando os campos, aumentando o número de campos de tratamento, e ele pode ficar em decúbito dorsal, porque essa é uma posição muito incômoda para o paciente, né? Salvo em casos em que o paciente tem uma lesão ulcerada muito grande, em que ele não consiga suportar o posicionamento em decúbito dorsal. Então, faz-se uso do belly board para priorizar o conforto do paciente. Porque se você não priorizar o conforto do paciente, ele é um grande candidato a se mover durante o tratamento e a gente não conseguir fazer uma entrega de dose de forma efetiva, uma entrega de dose de forma... uma entrega com êxito. Passando. Esses aqui, eles... Dá licença um minuto. Esses 2 acessórios, praticamente, a gente utiliza quase com todos os outros acessórios, né? O suporte de joelhos e o suporte de pés, né? Para conferir ao paciente conforto, né?
Então, lá no primeiro slide, eu falei sobre a tomografia. Tem alguém com áudio ligado? Acho que está atrapalhando um pouquinho. Então, lá no primeiro slide, eu falei sobre a questão do posicionamento e o uso dos acessórios. Para quê? Para conferir um conforto para o paciente, de forma que a gente consiga reproduzir aquele posicionamento todos os dias do tratamento dele. Prosseguindo. Bom, lembra que lá no primeiro slide também eu falei sobre a questão do relatório de simulação? Então, esse aqui eu peguei lá do INCA emprestado, né? Apaguei aqui o rosto do paciente, algumas informações pessoais, mas isso aqui é um exemplo do que o técnico faz na tomografia. Além dele adquirir imagens, de escolher acessórios e definir um posicionamento adequado, ele precisa relatar tudo isso em um relatório contendo todas as informações do que foi realizado. Então, a gente tem aqui, ó, fotos do posicionamento do paciente na tomografia, os acessórios que foram utilizados, e o nome do paciente, a matrícula, e os técnicos e o médico que foi responsável pelo caso. Isso aqui é muito importante. Inclusive, algumas observações. Se o paciente, antes de tomografar, ele fez um preparo de 3 copos de água, e tratou com a bexiga cheia, isso tudo deve ser relatado. Paciente com risco de queda, paciente com, enfim, com N motivos, com N informações relevantes, eles precisam ser informados nesse relatório para que os técnicos que vão tratá-lo no aparelho não sejam pegos de surpresa. Eles saibam exatamente como proceder, a quem acionar, a quem se reportar. Né? Vamos lá. Então, isso aqui é um resuminho que eu fiz do que a gente faz, os equipamentos que nós trabalhamos, né? A gente faz a tomografia no slide 1, criamos a marquinha de referência. Está vendo na figura 2, três bolinhas radiopacas no crânio? Então, isso são esses marcadores radiopacos que vão ser considerados no planejamento como marco inicial e que, a partir daí, vai ser deslocado para a região do volume de tratamento. Né? O pessoal usualmente chama de BIBs, né? Mas BIBs é um termo que não tem nem literatura, né? Na verdade, são marcadores radiopacos externos, né? Ou fiduciais externos, né? BIB era uma empresa que produzia esses fiduciais e acabou ficando, né? Então, todo lugar que você for, eles vão falar, é o BIB, eu preciso de um BIB, mas o embasamento teórico é fiduciais externos ou marcadores externos. Né? As imagens produzidas elas vão para o PACS e, a partir daí, é um trabalho com dosimetrista, com físico e com médico, né? Para gerar esse plano de tratamento que vai ser aplicado no dia a dia desse paciente. Vamos lá. Bom, o Edson comentou a respeito do cobalto, né, da telecobaltoterapia. Eu coloquei aqui, né, eu acho que o Senna ele vai falar um pouquinho sobre as inovações, mas como o tema é sobre equipamentos, né, eu precisava passar meio que rápido por esse tema, né, não vou me demorar muito, né. Essa aí é a foto do aparelho que o Edson comentou, né, que ele falou que quem viu, quem não viu, não vê mais. Né? Esse aparelho, né, o nome dele é um THC, ele é um aparelho de telecobaltoterapia, né? Ele utiliza uma fonte de cobalto 60, né? Cobalto 60 não é um isótopo natural, né? Ele é um isótopo, ele é o cobalto 59, que é um isótopo natural que foi bombardeado com nêutrons, né, num reator nuclear. Então ele vira um radioisótopo instável que emite radiação com uma energia média em torno de 1,25, né? Ele, na verdade, emite dois fótons, né, cuja energia média dos dois chega a 1,25. Né? Então, esse é um aparelho bem antigo, né, que tinha algumas limitações. Ó. Por exemplo, a figura central é um bloco de proteção que é feito de forma artesanal para proteger áreas adjacentes, né? Áreas que estão próximos ao volume de tratamento, porém que devem ser protegidas, já que não estão fora do plano. Então, isso aqui quem faz é um trabalho técnico, né? O técnico que corta essa proteção, que é utilizado nesse aparelho aqui.
Na figura 3, você pode perceber que é um filme, né? Uma radiografia 2D com o campo de tratamento delineado e as respectivas proteções do campo. Isso aqui tinha um grande problema. Por quê? O Edson comentou, né? Até gostei que o Edson falou primeiro, porque eu consigo roubar várias falas dele e aplicar na minha aula também. Então, ele falou sobre a questão da radiografia anterior e lateral. Qual era o grande problema de tratar um paciente no cobalto? Que você fazia a radiografia anterior e lateral. Para começar, né, o planejamento ele tomava como base parâmetros ósseos. Você não tinha uma definição exata do volume de tratamento, né? Você não dispunha, em alguns centros, não dispõe de tomografia para isso. Então, já que você não tem uma noção real de qual é o volume de tratamento, eles abriam um campo e aumentavam uma margem, davam uma margem de segurança. E o que acarretava isso? Era mais volume sendo tratado, mais volume sendo irradiado e maior toxicidade, né? Mas voltando para o filme, qual era o grande problema? Esse filme precisava ser processado. Você fazia as imagens e nesse tempo de processar as imagens, como saber se o paciente ele se manteve imóvel na mesma posição lá? A gente não sabe. Então, a gente fazia a radiografia do bloco para saber se o bloco foi cortado de forma certa, se ele está protegendo o que deveria realmente proteger, e a gente fazia a radiografia e torcia, ficava de olho no paciente para ver se ele não ia se mexer. Se ele se mexesse nesse período, a gente perdia tudo, tinha que reiniciar tudo de novo, né? Então, eu trabalhei nesse aparelho durante muitos anos, né? Eu estou no INCA desde 2010. Né? O Edson e o Senna, o Anderson, também já trabalhou bastante nesse aparelho, né? E ele entrou em desuso, né? Nesse último ano agora. Olha a diferença agora dos aparelhos que acredito que vocês vão ter mais contato, né? Esse aqui é um acelerador linear, né, que ele é multienergético, né, ele trabalha com várias energias de feixe. Ele possui detector de imagem e tubo de raio-x acoplados, ou seja, você tem a capacidade de fazer, você tem essa opção de fazer imagens simultâneo. Você posiciona o paciente, faz a imagem, ela em tempo real, você consegue avaliar essa imagem e consegue fazer as correções necessárias para tratar esse paciente, né? Então, você diminuiu esse tempo de espera, né? E você tem a possibilidade de fazer imagens antes do tratamento e durante o tratamento, né? Como o Edson comentou, em casos de tratamento 4D, né? Em que você precisa observar, em que os movimentos respiratórios influenciam na entrega da dose, né? Lembra que eu falei de um bloco de tratamento, um bloco de proteção que é cortado? Então, a gente já cortou muito bloco, é muito trabalhoso. Só que, atualmente, nós contamos com um multilif, né, que é um colimador multilâminas. Ele fica acoplado na cabeça aqui no colimador do Gantry, né? E eles são várias lâminas de chumbo que se amoldam, a figura 3 está mostrando claramente. Eles se amoldam ao volume de tratamento, de forma o quê? Que você não precisa ficar confeccionando ela. A configuração dessa proteção já vem lá da física, que é feito pelo dosimetrista, o médico e o físico. E já chega para a gente com um plano de tratamento todo, né? Bastando a gente, é óbvio, né? Verificar todos os parâmetros se estão adequados, né? Aqui, mais um exemplo, né, de uma simulação de posicionamento de tórax e a aquisição da imagem. E, então, ele tem essa capacidade de criar imagens 2D para avaliação e uma imagem volumétrica também. Você tem a noção visual do volume da doença, tem uma noção visual do preparo, se está adequado, e você consegue corrigir,
corrigir esses desvios, né, da ordem de milímetros. Então, se você tem um sistema de proteção eficiente, se você tem uma aquisição de imagens que reproduz adequadamente o tratamento proposto e planejado, o que você ganha com isso? Você ganha uma possibilidade de aumentar a entrega de dose. Então, você pode trabalhar com doses mais altas, você pode trabalhar com menos frações, tudo isso porque você agora tem um controle muito maior do que você está fazendo em relação ao que era feito. Então, a gente ganhou muito em termos de inclusive, qualidade de vida, né? Assim, eu não sei se eu estou falando demais, mas é uma coisa interessante falar que o cobalto, a gente chama de região de build-up, né? É a distância entre a superfície e uma determinada profundidade. É um termo que, no curso de radioterapia, todos vão ficar enjoados de ouvir. Mas o que é a região de build-up, né? É a região entre a superfície, que você irradia, até uma determinada profundidade, onde ocorre o máximo de ionizações, né? 100% das ionizações. E é proporcional à energia, ou seja, quanto maior a energia, maior a região de build-up. O cobalto, como trabalhava com 1,25 MV, a região de build-up dele era de 0,5 centímetro. Ou seja, a partir da pele até 0,5 centímetro abaixo, ocorria o máximo de ionizações. Qual era o grande problema disso? É porque a radiotoxicidade na pele era muito alta. O paciente tratava, porém a toxicidade cutânea era muito alta, né? Trabalhando com energias maiores, você consegue entregar uma dose maior no volume tumoral e consegue até poupar tecido cutâneo, né? Isso foi um grande ganho na radioterapia, né? E esse equipamento, ele justamente ele te dá a possibilidade de você verificar se a entrega de dose que você está fazendo está sendo adequada, está sendo correta. Por quê? O paciente, às vezes, ele não é o mesmo paciente que entrou na tomografia. Ele pode ter emagrecido, pode ter engordado, o volume tumoral pode estar em remissão, pode ter diminuído esse volume tumoral, o preparo pode não estar adequado. Então, quando você faz essa imagem, é como se fosse um sniper, né? Você faz a imagem, localiza o alvo, tem correção para ser feita, você vai corrigir, você consegue corrigir a mesa, os parâmetros de mesa por fora, e você vai fazer, que vamos dizer, o mirar, né? Você está mirando, corrigindo a sua mira, e o atirar seria assim que todos os parâmetros estão adequados de acordo com o planejamento realizado, você pode atirar. Você pode fazer essa entrega de dose com segurança, sabendo que você cumpriu todos os parâmetros que foram propostos. Tá bom, gente? Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né? E eu passo a palavra para o meu amigo Sena. Opa, boa noite, gente. É isso, perfeito. Essas observações aí, vocês já praticamente estão tendo, os alunos já estão tendo aí uma quantidade de informações boas, muito boas já, de uma apresentação do que é a radioterapia, né? E do processo, do que está acontecendo, desde aquele que chamamos de primórdios, década de 50, 60, 70, até o dia de hoje. E aqui na minha aulinha, quero mostrar para vocês as inovações da radioterapia. O Jorge comentou alguns itens, e eu nem vou me ater para não perder o ritmo. Meu nome vocês já estão vendo aí, tá? Anderson, satisfação imensa estar aqui. A lâmina, o Multileaf, né? É o colimador de múltiplas lâminas. O próprio Gantry, o aparelho em si e o sistema de imagens são primordiais, são grandes inovações.
Só para vocês relembrarem que antigamente o planejamento 2D, que ainda é feito em alguns casos em grandes serviços, para uma síndrome de via cava, uma dose grande no paciente, está com sangramento, ainda é utilizado o parâmetro ósseo, para a partir daí irradiar de maneira rápida. Chegou no simulador, aquelas instituições que tem, não são todas, eu acho que hoje no Brasil são 2 ou 3, põe no simulador, vê a parte óssea, aí nessa figura, nessa radiografia, você vê uma linha azul, são uma delimitação de região que não precisa ser irradiada. O médico delimita, hoje manda para a física, antigamente se fazia o bloco de Alloy, bloco de Serroband, bloco de colimação. Aí vocês veem um vão, esse buraco no Alloy é onde vai passar a irradiação, e, consequentemente, vai tratar a região. E onde tem o bloquinho, onde está a cinza, onde tem essa liga metálica, serrobente, vai fazer uma atenuação da dose. E antigamente era assim, 2D, parâmetro ósseo, protege pouco campo. Usamos depois, mais à frente, o bloco, que eu cheguei a fazer, cheguei a carregar, isso é pesado. Tratamento com linfoma, meu Deus do céu, um peso, porque esses eram 2 campos que fosse, até tratamento de reto também de pelve, 4 blocos desse linfoma, eram 2 mais imensos. Essa bandeja acrílica praticamente era toda ela tomada com essa liga metálica aí. Toda praticamente era tomada. Sei lá, vamos botar aí 5 quilos cada bandeja ou mais, por aí. E chegamos ao MRT. O MRT é um tratamento onde a gente utiliza essas lâminas aqui. Onde essas lâminas que podem estar em movimento ou não. O tratamento com intensidade modulada nada mais é do que vários momentos entregando dose de radiação, porém, não uma grande radiação de imediato. Pequenas doses. Vamos usar números. Aqui no meu exemplo da radioterapia em intensidade modulada, você vê aqui o step and shoot, que é o momento onde o Gantry fica parado e a radiação é entregue. Vamos definir por números. Você tem um 11, você tem 6. Sim. Sena, por favor, dá licença aí, desculpa interromper. Deve ter acontecido alguma coisa com a projeção dos seus slides. Eles não estão acompanhando, está fixo no primeiro slide, não está acompanhando a sua ilustração. Se você conseguir... Sena, você tem que botar pro apresentação de slide lá embaixo, inferiormente lá. Aí você transforma ele para apresentação e volta na tela para compartilhar e compartilha o teu slide de compartilhar. Excelente. Assim, foi. Agora foi. Eu vou passar um slide só para ver se vai mudar. Vai mudar. Pode continuar assim que vai mudar. Parabéns aí, valeu. Maravilha. Então, essa intensidade desse tratamento, essa intensidade modulada, esses pequenos momentos de entrega de dose, em uma sigla que muito vai ser dito, até para se otimizar, IMRT, que tem 3 tipos, os mais usados, é o step and shoot. Lá no curso a gente pode comentar mais, né, um pouquinho, até para vocês terem uma noção maior, porque é algo complexo, é algo caro, não é qualquer lugar que tem. Tem lugar no Brasil hoje que tem, mas não tem gente para trabalhar, acredite. Temos esse dinâmico, que é o Gantry estático e o MLC em movimento. Não vou me ater para a gente poder. Mas eu queria muito, nesse slide, mostrar para vocês, para que vocês entendessem como seria isso dentro de um corpo humano. A radioterapia conformacional, antes do MRT, o MRT começou no Brasil, no Hospital Sírio-Libanês, se eu não me engane, no ano de 99 a 2000. Antes era assim, usava-se o tomógrafo, fazia aqui, 3D CRT. Eu estou nesse quadradinho aqui, do lado direito de quem está assistindo. Se entregava a dose. Vamos ver o campo 1. Olha a dose, 4444. Dose de número 4. Dose de quantidade de radiação 4, para a gente poder entender dessa maneira. Campo 2, 3 de dose. Campo 3, mais 3 de dose.
Observe a bolinha do meio. OAR, órgão de risco. Vamos imaginar um órgão de risco bem complexo. Medula óssea. Nossa medula. Ali, coluna dentro dela, forame, medula. Repara que toda a dose do campo 1 está sendo entregue, está chegando lá. De cor amarela, número 4, está chegando 4 nesse órgão de risco. Repara no campo 2, esse roxinho, está entregando 3. Está chegando 3 na dose. Repara no campo 3, nessa cor verde, também está chegando 3. Então, você deu aqui 10 de dose de radiação no paciente, que atingiu a célula tumoral, verdade, mas também atingiu essa célula desse órgão de risco. Em uma medula, trazendo um trauma, trazendo um dano à medula, risco de ficar paraplégico, né? Usando o termo grosseiro, aleijado, né? Então, complexo, perigoso. Aí você vai para o MRT, lá do seu esquerdo. Olha o primeiro campo, na tonalidade amarela. E tem um campo que entrega 4, tem um campo que entrega 5 de intensidade, tem um campo que entrega 2, 5 e 4. No campo 2, lilazinho, roxinho, tem um campo 2, tem um que entrega só 1, aí a lâmina já entrou, ó. Aí tem um campo que entrega 4 de dose. E o verde 4, 1, 2. Foco. Reparem na bolinha do meio, no órgão de risco. Olha só, representado pela cor amarela. Do campo 1, que teve 4, 5, 2, 5, 4, só chegou 2 de dose. Se somarmos todas essas doses aqui, só chegou 2 de dose. Se somarmos aqui 8, com 10, 18, 20 de radiação. Estamos representando radiação por número. 20 de dose de radiação. No órgão de risco, só chegou 2. Se repararmos também no campo número 2, repara que só chegou 1 do roxinho. E foi entregue 4, 2, 6, 7. E no campo 3, se observarmos, a mesma coisa. Se fizermos comparativo somente no órgão de risco, e se somarmos essa quantidade, de um lado, a radioterapia conformacional, apenas usando bloco, etc., 7 de dose, enquanto do outro nós temos 4 de dose. Vamos botar que o órgão de risco só pode receber 5 unidades de dose. Da radioterapia conformacional estourou. E aí? Enquanto em MRT, pôde diferenciar toda a dose, modificar entregando um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, fazer uma fluência, homogeneizar a dose e entregar de maneira correta em todo o corpo do paciente, protegendo áreas sadias. Nesse caso aqui, demos exemplo do órgão de risco, sendo uma medula algo extremamente importante. Esse é o MRT. Para mim, é uma das grandes inovações da radioterapia. Não tenha dúvida que isso veio trazendo menos toxicidade ao paciente. Cabeça e pescoço. Há um dano nas glândulas salivares, dependendo da região. A chamada xerostomia. Com MRT, isso muito diminui, inclusive o dano na pele, que é bem visível. Alguns hoje ficam com a pele, lógico, um paciente que é como se fosse exposto ao sol numa praia. A tonalidade diferencia, mas antigamente era tonalidade muito, muito, muito escura, que ficava essa cor do paciente. Tratamento de próstata, uma conhecinha minha, tem um avô aí, próximo de 75 anos. Até hoje, quando ele vai urinar, tem uma dificuldade a urinar e algumas das vezes sai sangue. Então, assim, MRT, essa técnica, essa modalidade veio só para beneficiar o paciente. Mas existe treinamento, exige cuidado do técnico. São vários detalhes. E junto a isso, ainda para melhorar, dentro do MRT, que eu citei, o MRT dinâmico, step and shoot, e esse do arco.
que ainda é mais recente também. O tratamento em arco, esse arco volumétrico, vem, como diz aí o Gantryzinho, o desenho do Gantry, e esse borramento é para mostrar que ele gira. O Gantry e as lâminas se movem simultaneamente enquanto a radiação é entregue. Enquanto a radiação é entregue. Então, está chegando uma área que é para proteger, as lâminas vão andar, como o Jorge mostrou ali no exemplo ali, né? Vão fazer a conformação do tumor e vão irradiar o paciente durante todo o percurso. É um círculo. Começa e pode começar no ângulo de baixo, 180 graus, girar igual ponteiro de relógio. Gira e finaliza do outro lado. E é assim, e acredite, isso é muito bom, é uma inovação e é excelente. Você vê o seu trabalho sendo feito de uma maneira que aquilo te dá um prazer, você ver um tratamento onde o paciente sai com menos toxicidade possível. É bom, é bom. Isso aí, vocês, futuros técnicos, fazendo o estágio de vocês, estudando com a gente, fazendo o estágio de vocês vão passar por essa modalidade de tratamento que só vem para humanizar o paciente. Porque passar por um tratamento onde o camarada, cabeça e pescoço, principalmente, vai ter uma dificuldade em beber água. No tratamento antigo, nem a água descia. E você vê um tratamento desse de arco volumétrico ter alguma reação, ele vai ter, não tem como. Mas ser algo minimizado, não tem preço. Como eu disse, a dose é entregue em todo volume, podendo ser até mesmo em uma única rotação do Gantry. Quer imaginar esse Gantry girando? Olha para o seu relógio ponteiro. Olha lá do 6, ele vai girar até chegar no outro ponto, né? Fazer todo o giro. Há uma flexibilidade, muita coisa muda. A conformidade da dose, eu quero dizer em conformidade da dose, a dose é entregue de uma maneira igualitária, homogênea, né? E o tempo, porque o arco volumétrico é um tratamento que você faz são segundos, não chega a ser 1 minuto o Gantry girando em torno do paciente. É muito rápido. Enquanto tem outros tratamentos, como o MRT dinâmico, ou step and shoot também, que eu já tratei cabeça e pescoço, com 9 a 13 campos, pare e atira, pare e atira, pare e atira, e se atirar é entregar dose. Você ficar só irradiando o paciente, gira Gantry, parou, atira. 9 a 13 vezes, meu amigo, você leva 10 minutos só irradiando. Se o paciente não deambula, se o paciente não chega da sua sala com dificuldade, mais esse tempo onde ele vai transitar, nossa, 15 a 20 minutos com o paciente na sala, né? Enquanto o arco volumétrico é algo muito rápido. Um círculo, um giro do Gantry, em 1 minuto você tratou o seu paciente. A inovação também, em MRT, exige IGRT. IGRT é imagem, é guiar o tratamento de radioterapia. IGRT caminha com o IMRT. Não tem ter um e não ter o outro. Eles são juntos. Não tem como. Porque são altas doses que necessitam ter uma imagem para guiar o seu tratamento, uma imagem para você ter a conferência, como o Jorge mostrou muito bem. Eu, com medo do horário, não passar muito, eu não botei essa imagem do lado aqui seu esquerdo de quem está assistindo o portal Vision, que gera uma imagem a partir da megavoltagem, então é muito boa para você ver um parâmetrozinho ósseo, né? Em algumas regiões também, mas do lado direito, os braços laterais desse acelerador, que é da Varian, os braços laterais é o OBI. O OBI é um tubo de raio-x e um detector. Isso gera uma imagem de tomografia na sua sala de tratamento. Então, para tratamentos crânio, né, cérebro, pulmão, uma lesão de 1 centímetro,
você vê na hora, faz a correção necessária ali, que às vezes o paciente tem um girinho de cabeça, alguma coisa para ser consertada, para ser avaliada, vê um desnívelzinho que existe ali, corrige milímetros, se necessário 0,3 corrige, 0,2 corrige, não há nenhum problema. Aí sim, com essa segurança, essa exatidão, você irradia seu paciente com doses altíssimas. Que essas doses aqui, que essas técnicas de tratamento, SBRT. Técnica de alta dose distribuída em poucas frações. No padrão americano, é de 0 a 10. Aqui no Brasil está se usando muito de 1 a 5. E para o SUS eu acho necessário, porque você em 5 dias tratar um paciente, faz a fila andar, né? A fila anda. E os pacientes recebendo essa dose precisam de um GRT, precisam de um bom recurso de imagem para que se tenha exatidão, para que se tenha a máxima segurança que o paciente pode ser irradiado com uma alta taxa de dose. Está se fazendo muito crânio, ao invés de fazer uma cirurgia no crânio do paciente, você irradiar com uma lesão de 1 centímetro, já irradiar o paciente. Uma lesãozinha no cérebro de 1 centímetro, SBRT. Faz a imagem, vê a máxima exatidão, faz imagem todo dia, e dose de mais de 1000 centígrados. E o paciente fica muito bom. Tratamento de pulmão, você vê uma melhora assim absurda. Já vi melhora no 3º dia de tratamento do paciente. Mas hoje tem clínicas que estão fazendo SBRT com 10 aplicações e tem uma boa dose. Tem casos de SBRT que você tem que botar em dias alternados, porque a dose é muito alta e o corpo precisa responder, né? Existe uma radiobiologia do corpo, né? E o corpo precisa responder. Então, mais uma inovação, SBRT. Isso é novo, isso é bem novo. Na nossa clínica, lá onde eu trabalho em Botafogo, que é o América Centro de Oncologia, e também no INCA, que eu também atuo, isso é muito novo. No COIS, 5 aninhos atrás, no INCA tem um pouco menos. Então, é algo, e é uma realidade, eu vejo como algo necessário para o Sistema Único de Saúde, mas precisamos de boas máquinas de qualidade. Eu entendo que o governo precisa investir isso cada vez mais, né, em boas máquinas. Nesse tratamento, os pacientes são posicionados numa posição estável, tem que ver se eles são capazes de reproduzir todo dia o mesmo posicionamento. Alguns idosos, devido à debilidade, não podem fazer isso. Mas hoje, cada vez mais, muitos conseguem e muitos saem muito bem. Pouca toxicidade, tem um acompanhamento, é um tratamento, uma inovação que é muito, muito necessária. O SUS tem que olhar isso com muito, muito amor e carinho, porque vai ajudar muita gente e a fila vai diminuir. Está aí um posicionamento, eu quis só mostrar para vocês. Isso aqui é um sistema de cintura abdominal para diminuir o máximo de movimentação do tumor e a respiração do paciente, tá? Então, eu quis só trazer um tratamento que dessa moça aqui está usando o acessório da Orfit, o acessório que eu utilizo na clínica, e um tratamento de pâncreas, fígado, utiliza muito essa movimentação aí, essa controle de movimentação respiratória. Edson comentou também o RPM. O RPM é um bloco que se coloca um pouquinho acima dessa cintura abdominal, estou aqui mexendo com o meu mouse, e coloca e controla a movimentação do abdômen. A paciente respira, essa cinta não impossibilita o paciente de respirar em nenhum momento, mas controla. Esse bloco fica aqui em cima da região do abdômen e a gente tendo o controle dessa respiração, esse bloco tem um sensor, eu tenho um sensor infravermelho que lê a movimentação desse bloco, que lê a movimentação da respiração. Então, eu tenho controle do movimento do tumor. Quando inspira, se ele sobe, a gente acompanha ele.
se inspira, ele desce, a gente também acompanha ele. Ele não foge. Ele não tem como fugir. Então, usamos tratamento de mama, para pulmão, para fígado, pâncreas e alta taxa de dose. E o principal, controle respiratório, para que se poupe célula sadia, para que se tenha uma eficácia do tratamento de grande sucesso, o tratamento chega a 100%, esse sucesso do tratamento, e traga menos toxicidade ao paciente. E assim podendo tratar em menos dias e tratar um SBRT, um tratamento de SBRT da melhor maneira. Não me estendi muito, mas se você técnico que vê essa área e você se sente algo, você que já passou pela radiologia, já passou pelo hospital, sente que tem o seu lado humano aflorado, eu acho que essa área é para você. Esse curso é para você, porque vai precisar muito da sua humanidade, vai precisar muito da sua empatia, de olhar o outro, de olhar o paciente, de olhar ele de uma maneira diferente. Aqui não é respire fundo, prenda a respiração. Não, aqui o negócio é outro. Aqui não é só o doente, é uma família por trás, é uma doença que cada vez mais não é mais mito, cada vez mais se fala dela, se fala de como combater e precisa de profissional qualificado, precisa de técnicos responsáveis que queiram sim estudar, porque em no ano 2000 e MRT, passa um pouquinho, vê os braços, depois já vem o SBRT. Em pouco tempo, muita coisa nova e já tem aparelhos novos aí, mais baratos, que atendem países com poder aquisitivo menor, enfim. Tem muita coisa nova, então necessita que o técnico, você que me assiste, estude, se dedique e queira. E com certeza, para você que se dedica, para você que tem uma empatia, para você que tem um lado mais humano, para você que se identifica com isso tudo, vai ter vaga para você. Você vai ser o escolhido para estar lá, em algum lugar, para estar sendo motivo e canal, instrumento de cura para muitos pacientes. Fica meu e-mail, meu agradecimento aí pelo convite. Fala, Alessandro. Fala, Ô, pessoal. Anderson, Oi, Oi. sim, querida. Eu já vou abrir para as perguntas. essa aula Já tá vai ficar dizendo. gravada? Está gravada, sim. Eu acho que sim, que eu vi. Está gravando, sim. Tá gra- Ah, é, tá, bom. já, obrigada. vai ficar Eu já vou gravado e abrir para as depois vai... perguntas já. Já, eu vou... Tem umas perguntas aqui. Ô, Alessandro, Oi. eu queria tentar projetar algo bem rápido, 50 segundos, tentar ver se eu projeto aqui. 50 segundos, só para... Ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Se eu não conseguir, a gente começa as perguntas aí. Vou conseguir, sim. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, tá vendo, Alessandro? Tá ok. Ó, pessoal, isso aqui é o MRT que o Anderson Senna falou, tá? Vocês vão observar que ao mesmo tempo que a máquina, que o acelerador linear irradia, ele também conforma a lesão. É algo bem interessante que vai corroborar com tudo que foi falado, tanto o Jorge e o Senna. É um vídeo bem interativo, um vídeo bem... Ó, então, o aparelho nesse momento está fazendo imagem, agora tratando, ó. Agora é o multilífio aí está o multilífio que o Senna falou, ele se movimenta e toma a forma do tumor, tá? Olha lá, ele vai se movimentando, são um conjunto de 120 lâminas que conformam a lesão, segundo o Jorge, segundo o Alessandro aí na aula explanaram, tá bom? Ó, de acordo com que ele se movimenta, a lâmina se movimenta junto. É só isso aí. Pode assumir aí, Alessandro. Perfeito. Muito obrigado, querido. Valeu pelo vídeo. Só aí para... Foi o Anderson que ministrou. O Anderson, eu só estou aqui modulando aqui o chat aqui. Foi o Anderson, agradecer o Anderson aí, ao Edson, né, e ao Jorge. Aquela excelente aí palestra aí foi dada aí. São grandes profissionais, né, no mercado de trabalho há muito tempo. A experiência faz isso. Tem umas perguntas aqui
Acho que você pode responder, Edson, aí, o Anderson também. Primeira pergunta, eu acho que a Edneia, ela ficou com uma dúvida quando o Jorge mostrou um aparelho de tomógrafo, porém, eu acho que ela já tirou a dúvida dela. Estava perguntando sobre se o aparelho de TC é igual. Eu acho que ela queria perguntar se o aparelho de TC era igual ao que nós trabalhamos no dia a dia, no radiodiagnóstico. Eu acho que o Jorge já tirou a dúvida dela, né? Se não tirou, ela pode formular uma outra pergunta aí. A outra pergunta que ela fala é o seguinte, que ela já viu várias vezes fazer a marcação na tomografia convencional, e ela perguntando qual era a diferença em um aparelho específico da TC convencional, deve ter da TC convencional para a TC de tomografia. Acredito que já tenha sido respondido também, mas se ela ficou com alguma dúvida ainda, ela pode responder. O outro foi que o Raniel perguntou como está o mercado de trabalho. Ô, Alessandro, tá me ouvindo Pode aí? O pessoal falar. tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, o pessoal tá Ah, vendo, tá vendo. a primeira pergunta aí é a do Jorge. O Jorge deixou bem. É para o Jorge, né? Que é sobre o tipo de tomógrafo que é utilizado no planejamento e na radioterapia. Jorge vai abordar aí rapidinho essa resposta aí. Opa, então vamos lá. O tomógrafo dedicado à radioterapia, ele tem aquelas características que eu citei. Só que ele é muito oneroso e nem toda a extensão nacional a gente tem um tomógrafo que a gente usualmente chama de Big Bore, né? Então, o que os serviços de radioterapia pelo Brasil fazem? Eles adaptam o tomógrafo para atender essa demanda, ou seja, alguns lugares constroem um tampo plano para fazer as imagens, utilizam os lasers do próprio tomógrafo, do Gantry, né? E a questão dos acessórios, né? O exame em si, eles tentam adaptar o acessório ao diâmetro do Gantry. Existem muitas dificuldades. Por exemplo, a questão alguns tratamentos, o braço ele precisa abduzir o braço em relação ao tórax, mas não tanto de forma que atrapalhe outras regiões de tratamento, assim como a mama. E, às vezes, com um tomógrafo limitado, né, com um gantry pequeno, um gantry menor do que o indicado, a gente vai ter que adaptar esse posicionamento, né? Salvo em alguns pacientes também obesos, que é bem difícil a gente conseguir fazer uma aquisição de imagens com qualidade utilizando acessórios e fazer as marcações de forma plena. Então, dá para fazer num tomógrafo convencional? Dá, mas tem algumas limitações importantes. Espero que eu tenha respondido aí a dúvida da colega. Beleza. E a outra é sobre o mercado de trabalho, né? Inclusive, né, Jorge, nós trabalhamos com um tomógrafo que a gente tem que se adaptar à realidade que é o tomógrafo da UERJ, né? Onde Adaptado. nós Ela falou que respondeu, tá? nós pedimos para fazer um tampo plano na marcenaria, nós pedimos para adaptar, nós temos um FOV reduzido, onde nós temos um trabalho tremendo, às vezes, para pegar, às vezes, a estrutura toda do paciente. Mas é possível. É o que nós temos para hoje e 99% dos pacientes são atendidos nesse tomógrafo, graças a Deus. Perfeito. Sobre o mercado de trabalho, Alessandro, vou responder aqui a pergunta do mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho? O Sena está no privado e no público. Eu trabalho em 2 serviços públicos, o Jorge também trabalha em 2 públicos, né? A Alessandro também é da radiologia, mas está em 2 públicos. Como que funciona isso aí? A radioterapia, como o Sena falou, ele foi muito feliz no que ele afirmou ali, para aqueles estudantes, né? Ou as pessoas que estão ingressando na área, que se esforçam, que se dedicam, que buscam a educação continuada, tá? Ou seja, independente de ser tecnólogo ou não. O tecnólogo ele não precisa de fazer um curso de radioterapia porque lá está dizendo pleno. O cara não vou fazer. Mas o mercado vai te exigir isso, entendeu? O mercado vai exigir de você uma especialização. Então, a resposta do mercado de trabalho ainda está assim, está na radioterapia. Uma hora a porta se abre para aqueles que se esforçam. Tá? Isso aí eu sou prova disso, Jorge é prova disso, Sênia é prova disso.
para aqueles que se dedicam 1 hora, uma porta se abre. No tempo determinado, a porta vai se abrir. Você, no momento, vai estar no lugar certo, na hora certa, com os títulos certos, e a vaga vai aparecer. O mercado está assim hoje em dia. É isso aí. Tem mais pergunta, Alessandro? Travou. Acho que o Alessandro travou, hein? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar perguntas aqui. A outra pergunta foi... É porque a internet não está estável aqui. A outra pergunta foi se vocês serão os professores do curso, né? E se vai oferecer estágio também. Sim, sim. Nós teremos estágios semelhantes aos outros cursos de radioterapia que existem no Rio de Janeiro, né? Nós vamos ter os professores, inclusive eu estou coordenando o curso, e o Jorge e o Senna são dos professores. Nós temos também um amigo nosso, físico médico, né, que já se comprometeu conosco, está dando algumas aulas que são voltadas para a física. Nós vamos estar buscando um médico radioterapeuta para dar aula que seja referenciado a ele, né, que seja de responsabilidade do médico. Então, a resposta é: nós vamos ser os professores do curso. O restante, as pessoas estão agradecendo a todo mundo, né? Agradecendo pela excelente palestra, falando que vocês são top demais, obrigado, entendeu? Já tem até alunos já matriculados, já falando que já está matriculado já, devido a outra palestra que já teve já. Alessandro, eu queria fazer um comentário aí, né, sobre a importância, né, de nós estarmos aí iniciando esse curso no Rio de Janeiro, né? Eu falei na outra live, de repente tem pessoas que estão aí online e não estiveram na outra live, na live anterior. O Rio de Janeiro, né, nós no Rio de Janeiro, estávamos muito aquém em relação a São Paulo e alguns estados do Brasil, em relação à formação em radioterapia. Tá? Há pouco tempo agora, nós tínhamos um curso privado só de radioterapia no Rio de Janeiro. Hoje, nós somos o 3º curso. Tá? Nós temos mais 2, nós temos esse antigo, mais um, e o INCA. Nós temos 4 cursos no Rio de Janeiro hoje. E o nosso objetivo, quando nós sentamos, eu, Alessandro, quando eu conversei com o Jorge, com o Senna, nosso objetivo era preparar algo de qualidade. Então, a primeira coisa que nós esperamos a fazer, eu sempre falei estou falando com o Senna isso há mais de um ano e com o Jorge, só que nós estávamos esperando o quê? A liberação oficial do órgão responsável, fiscalizador, que é a Secretaria Estadual de Educação. Então, só depois dessa liberação que eu cheguei para o Jorge, para o Senna, e falei: Jorge, aí essa é a hora, vamos começar a trabalhar em prol de abrir a turma, e eles toparam. Então, desde o início de tudo, nós tentamos começar tudo certinho. Só divulgamos o curso depois de estar todo autorizado, estamos fazendo tudo dentro do escopo da lei, porque justamente para a gente fazer a diferença, e fazer a diferença positivamente no Rio de Janeiro, tanto com a qualidade na educação continuada, como em tudo que nós vamos poder oferecer a vocês no curso. A ementa do curso foi bem trabalhada também, pode ter certeza disso. Nós temos matérias diferenciais no curso, né? Inclusive, eu e a Alessandro conversamos semana passada, nós vamos implantar dentro da grade a gestão em radioterapia. Não sei se vocês observaram, eu tenho MBA em gestão em saúde, o Jorge também tem pós-graduação em gestão em saúde, e o Senna também é pós-graduado em gestão em saúde. Então, todos os 3 professores, eles têm a visão operacional, eles têm a visão do concurso público, né, do aluno ser futuro candidato ao concurso público, e também da parte de gestão em radioterapia. Isso aí é um grande diferencial, tá, no Rio de Janeiro hoje. Vocês podem acreditar. Pode tocar aí, Alessandro. Uma outra pergunta aqui, perguntando se haverá outras lives. Assim, Sim. Possivelmente, vai depender muito também da disponibilidade, né, de todos. Como a gente atua eu atuo no diagnóstico, o pessoal atua na radioterapia, de ter essa disponibilidade. O pessoal vai conversar e ver uma data antes do início da turma, para ver se a gente consegue fazer talvez numa outra plataforma, que eu acho que muitas pessoas tiveram com dificuldade, né, em estar entrando pelo Zoom. Talvez nesse grupo mesmo
eu coloco lá uma explicação melhor de como as pessoas utilizarem o Zoom. Muitas pessoas estavam entrando só com a câmera, mas ficava sem o... Talvez fazer até pelo YouTube, que hoje o YouTube dá a oportunidade de a gente fazer e até 4 pessoas, né, na reunião, sendo anfitriões, mas possivelmente terá uma última antes do início da turma, sim, dentro daquilo que seja disponível, né, pela parte pedagógica do grupo aí. Depende da disponibilidade dele, mas possivelmente terá sim. Só essa pergunta só, Edson, que tem só, não tem mais nenhuma pergunta, não. Eu queria agradecer a todos aí também que estão participando, os alunos. Teve muitas pessoas que eu mesmo convidei, que eu vi alguns nomes aí que estão... Inclusive, a gente estava com o médico lá do INCA, o Dr. Helder, estava online aí. Um abraço, Dr. Helder Ricardo. Se ele estiver aí, um abraço para você aí. Samanta também, que está estagiando dosimetria lá na UERJ. Eu vi algumas pessoas conhecidas aí no grupo. Queria agradecer também ao Jorge e ao Senna, que de imediato eles estão sempre prontos aí para atender. Eu tenho certeza de uma coisa, cara, esse curso aí vai ser maravilhoso, né? Vocês perceberam pelo nível de aula que foi dado da parte deles aí, né? O nível de conhecimento que eles trouxeram. E isso aí, e olha que eles se controlaram porque o tempo não era favorável. Se deixar esses caras aí 1 ano falando aí, vai ser uma coisa maravilhosa, entendeu? Dá 1 ano para eles falarem aí, Alessandro. Vai ser muita coisa que eles vão O pessoal divulgar. Bem qualificado, né? E assim, eles são bem... Com poucas palavras, eles conseguem explicitar aquilo que é de interesse. E com pouco tempo. Se tiver um tempo maior ainda, eles vão poder dar uma boa explicação com excelência, né? E olha, Mas a live... Desculpa aí, pode falar. Não, a live assim tem que ser curta, pouco tempo mesmo, mas as aulas serão bem ministradas com os tempos correspondentes. Se com pouco tempo que eles têm, eles conseguiram passar bastante informação, imagine ele tendo a oportunidade de ministrar a aula com mais tempo, com mais calma para vocês. Entendeu? Então, qualidade é que não vai faltar neles. Não falta, tendo em vista onde eles trabalham também, né? São pessoas concursadas, né? Então, já tem um diferencial aí já. São pessoas que estudam até hoje, se dedicam até hoje. Sempre estão estudando, sempre estão se inovando. O Anderson trouxe agora umas informações de inovações muito interessantes, né? Acho que muita gente... Eu mesmo não tinha visto isso ainda. Acho que muitos aqui também não tinham visto isso ainda. É bem interessante, né? Porque o Anderson, ele vem de dois campos, né? Ele está no campo do privado e no campo do público. Às vezes chegam as tecnologias, vão chegar primeiro lá no privado, entendeu? E depois só que chegam no público. Então, você tendo esse grupo, onde você tem esse balanço entre o público e o privado, onde eu mesmo já peguei muitos tomógrafos, já que eu trabalho com tomografia, com ressonância, medicina nuclear, já peguei muitos aparelhos aqui no público, que eu já tinha trabalhado no privado lá fora. Então, para a minha pessoa, isso foi muito bom, entendeu? Para eu poder dar aula, eu também coordeno estágio também, isso foi muito bom para mim, e vai ser muito bom para o pessoal, porque o privado sempre vai estar um pouco mais à frente do que o público, né? Devido ao investimento e devido também à burocracia do público, quando ele vai comprar um aparelho, ou fazer aquisição de qualquer que seja o aparelho, tem que passar por várias partes burocráticas que às vezes demoram muito, né? Demora muito para poder chegar para a gente. E quando a gente tem alguém que já traz do privado para cá, a gente tem todas as informações necessárias para a gente poder chegar e atuar. Porque a gente tem que estudar, a verdade é essa, tem que estudar e se preparar para o momento. Não adianta a gente querer esperar que o momento... Muitas pessoas às vezes falam, eu estou esperando o serviço na radiologia, seja de qualquer área, gente, seja radiologia, seja você ser engenheiro, você ser advogado. Se você não tiver dedicação e determinação naquilo, e você não se especializar dentro da sua área, não for o melhor naquilo que você faz, independente do que for. Eu vou ser advogado, você tem que ser o melhor. Eu sou engenheiro, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor dentro daquilo que você faz. Para as portas poderem se abrir. Se você não for o melhor dentro daquilo que você faz, nenhuma porta vai abrir, independente da profissão que seja para vocês.
A radioterapia ela é interessante porque você abre um caminho muito grande para você ir para o mercado de trabalho no privado. Quando você tem um concurso público voltado onde tem a radioterapia, só concorre quem é a pessoa que tem a especialidade em radioterapia. Então, você já começa a ter um campo diminuído de concorrentes diferentes da radiologia, onde todos podem concorrer. Então, você tem a área privada para você depois atuar, e você tem um público com um quantitativo de pessoas bem menores do que o radiodiagnóstico. O salário também, eu acredito que o salário na área privada seja diferente do raio-x diagnóstico. No público, Sim. não, todos ganham iguais, mas no privado, o salário é bem diferencial, apesar de você trabalhar, né, todos os dias, mas o salário é muito atrativo, né, no privado, diferente quando você vai trabalhar no radiodiagnóstico no privado. Quem pode corroborar com isso é o Senna, que ele é do privado, e o salário deve ser diferenciado também quando você trabalha no público, na radioterapia. Sim, é diferente, tem uma diferença. E o meu início na radioterapia, eu parei numa clínica onde um médico, um grupo de radioterapeutas, mas quando eu fui lá contratado, era uma outra cabeça, era um homem que foi antes o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que foi o Nelson Teich, porque era uma outra mentalidade de ver o técnico de raio-x. Então, ele foi um homem que dedicou estudo, dedicou ensino, mandou para fora para fazer estágio. Hoje isso é um pouco mais difícil, mas assim, a cabeça daquele presidente daquela clínica na época era uma pessoa que estude, que se dedique à clínica e, consequentemente, a dedicação à clínica também era a questão de estudar. E, com isso, deu um bom salário. Na época e até hoje, sim, é um bom salário. Não podemos falar que é diferente. Eu sei que tem amigos aí, hoje tem uma leva de CNPJs de raio-x, tudo, e hoje na radioterapia se mantém ainda em alguns lugares CLT, mas se tem uma diferença salarial. Mas está se exigindo, como o Edson falou, não é só você chegar com seu técnico, que também vão chamar, que também vão contratar, mas ter uma cerejinha do bolo, ter uma diferenciação, ter um curso a mais, né? O INCA, por concurso, nos 2 últimos, pediu aí um curso à parte, né? Pediu, né? No edital se pedia, né? Uma especialização, que é o curso aí né? O nosso curso aqui, né? Então, isso é importante essa dedicação do aluno. É importante que mude um pouco essa cabeça, você técnica, radiologia, para apenas trabalhar pouco e ter meu salário. Ok, isso é legal, é bacana, também é salutar, mas, porém, a terapia é uma área que, se você mudar um pouco essa cabeça, tem que ter uma cabeça de eu vou estudar porque eu vou ajudar muitas pessoas. Porque é uma área que também você tem o seu salário, mas também você ajuda muita gente. Senna saiu aí Caiu. Não saiu, não. Ele parou de falar mesmo. Ele deixou Sim, de falar mesmo. acabei, finalizei. Tá bom. Pois é. Estendi muito, não. Então, Jorge, tem uma coisa para falar aí, Jorge? Então, só agradecer a participação desse evento, né? Agradecer a todos que participaram, os ouvintes, os professores, e eu tenho certeza que contribuiu bastante para aqueles que estavam em dúvida, estavam buscando uma especialização. O Senna, acredito que ele falou bastante a respeito de que não é só um lado profissional, mas também é se colocar como um instrumento de cura para as pessoas. Achei isso muito interessante. E é isso, eu gostaria de agradecer a todos. É isso aí. Quando comentou aí, antes de finalizar, eu queria falar algo aqui. O Alessandro falou do trabalho de segunda a sexta, né? De segunda a sexta. Mas é o seguinte, é um salário razoável, né? E é um segunda a sexta de trabalha 4 horas e 48 minutos.
entendeu? Mas é Mas 4 é horas e bem 48 minutos. trabalhado. Não, é bem trabalhado. Bem Bem trabalhado. trabalhado. Entendeu? Então, ou seja, 4 horas e 48 minutos bem trabalhado, de segunda a sexta, dias úteis, não costuma trabalhar final de semana, nem feriado, mas são 4 horas e 48 minutos suadas, entendeu? Mas que vale a pena, Verdade. entendeu? Vale a pena. Verdade. É uma mensagem aqui para o Senna aqui, a Débora Lília Machado para o Senna. Ela tá falando, Senna, para tu falar, para você conversar com Escovino sobre fazer Sim. especialização. Ele já andei conversando com Ela ele tá já. Ele mandando já pra está você aqui. tá estudando já. Pode deixar. Valeu, Débora. Abraço. Agora eu queria desafiar aí, Alessandro, desafiar o pessoal para ir lá fazer a matrícula, os que não fizeram ainda. É em março que começa o curso, na primeira semana ou segunda, não lembro se é 11 de março, algo desse tipo. 11 de 11 de março. março, já está com data marcada, então o pessoal corre na frente aí. Deve ter alguma conversa lá, até uma data que eu fazia a matrícula, deve conversa com a Daniele lá. O Alessandro estava de projetar algo desse tipo. Quem fizer matrícula até tal dia tem um valor, justamente para a nossa organização, porque a maioria dos lugares trabalha dessa forma. Porque nós temos que fechar o ano, então a gente faz um cálculo lá de parcelas e a pessoa que quanto mais cedo você for, melhor para você. Entendeu? Quanto mais rápido você for lá fazer a matrícula, é melhor em relação a valores, né? E aí, Alessandro, beleza? Para mim não tem mais nada. Tenho que agradecer a todo mundo aí até esse horário de sábado, Muito né? obrigado pela oportunidade, Agradecer Edson. Obrigado mesmo. ao Senna aí, ao Edson, ao Macambira. Vocês são sempre bem-vindos, né? Para tu ver que são várias pessoas aqui agradecendo, parabenizando vocês, né? Todo mundo hoje sábado devia estar agora saindo, vão sair, vão curtir, vão fazer alguma Dá coisa. tempo ainda, dá tempo. Mas só de pegar esse pequeno intervalo de tempo e tá trazendo conhecimento, dando conhecimento para as pessoas, isso é muito legal, entendeu? E essa aula depois informar o pessoal que depois a gente vai disponibilizar ela lá no YouTube, tá? É só entrar depois, quiser assistir novamente com mais calma, quiser depois pegar e compartilhar nos grupos que vocês têm, de escolas, com colegas, para poder ser compartilhada, tá bom? Para mim é uma boa noite a todo mundo aí, tá? Um bom final de semana a todos aí, que todo mundo fique com Deus aí, tá bom? Que Deus possa abençoar os lares de todo mundo aí, tá bom, pessoal? Um abraço aí, Um pessoal. abraço Valeu. a todos aí. Valeu. Um abraço.